você é aluno do módulo 2, a nossa aula agora é o poder da oração. O objetivo dessa aula, a proposta, na verdade, é que nós possamos compreender o poder da oração e entendermos que a vivência no momento fará, não só nesse momento, mas em todo momento da nossa vida, vai fazer a grande diferença. Tá? Para isso, nós vamos abordar 7 tópicos aqui que são importantes, E aí cabe a você, para vocês verem aqui, vários livros serão utilizados, e aí cabe a você buscar a leitura mais profunda para fazer com que realmente esse estudo se torne ainda melhor na sua vivência, no seu cotidiano. Tá? Primeiro tópico, ele fala que a oração tem a função de fortalecer a fé. E aí nós vamos usar o livro A Verdade da Vida, volume 6, na página 21, onde o mestre Masaharu Taniguchi diz para nós o seguinte: a oração tem a função de fortalecer a fé. Primeiro a gente precisa entender o que é a fé. E aí quando nós vamos buscar lá significados dentro das enciclopédias, dentro do nosso amigo Google, fé, na verdade, tem como significado nós aderirmos incondicionalmente a algo que consideramos uma verdade. E aí ele ainda dá uma acrescentada mais nesse detalhe da fé, porque ele diz assim: a fé acompanha a absoluta abstinência da dúvida. E aí a gente vai ter que refletir, talvez nesse estudo, ou até um pouquinho depois, nos aprofundarmos um pouco mais sobre isso, porque, na verdade, a pergunta é: qual é o tamanho da minha fé? Será que eu realmente acredito que eu sou filha de Deus? Será que eu realmente acredito que Deus, como meu Pai, já providenciou tudo na minha vida e que está tudo perfeito? E aí o mestre também fala que ou nós acreditamos 100%, ou nós não acreditamos em absolutamente nada. E aí a gente precisa fazer, então, essa busca, transformar, talvez, esse nosso conceito sobre a nossa fé, para que a gente realmente possa compreender que a vida como filho de Deus, ela já é maravilhosa. E quando eu entro nessa conexão através da oração, que é a nossa aula de hoje, o poder da oração, é que, na verdade, essa fé ela vai cada vez mais se mostrando presente. E aí a gente vai entender, ou eu acredito, ou eu não acredito. Se eu não acredito, o exercício é buscar a compreensão e entender essa verdade na minha vida, para fazer com que essa fé, então, chegue a ser absoluta, chegue no seu 100%. Tá bom? Então, aqui na página 21, ele diz assim: se você tem fé em Deus e crê na perfeição de Deus e acredita na capacidade infinita de Deus, basta aceitar docilmente dizendo sim, muito obrigado. As afirmações: o mundo criado por Deus já é perfeito, o homem real criado por Deus já é perfeito, não há necessidade de reclamar nem de questionar, basta aceitar tudo docilmente. Quando a gente fala de aceitar tudo docilmente, vamos entender que nós não aceitamos ou não agradecemos as coisas negativas que acontecem na nossa vida. Nós agradecemos a oportunidade de poder passar por essa situação que foi criada por nós, mas olhando a vida de uma outra forma e compreendendo que Deus me acompanha a todo momento e que tudo faz parte deste processo da minha conscientização, ou melhor, da minha exteriorização do Filho de Deus que eu sou. Tudo bem? E aí ele fala, para que nós possamos aceitar tudo docilmente, a mente da criança. Lembra que o mestre fala bastante sobre isso? Tenhamos a mente dócil da criança. Não questiona, aceita. E o aceita é, na verdade, olhar com outros olhos. Entender que tudo faz parte desse processo da sua conscientização, da sua fé, do seu despertar. E aí eu costumo sempre dizer, a gente não precisa despertar para a verdade de que somos filhos de Deus. Na verdade, nós precisamos exteriorizar. Porque nós já sabemos disso.
né? Então, essa exteriorização, esse processo faz parte, tudo bem? O tópico número 2, que na verdade fala sobre orar pela felicidade do outro, né? E aí nós vamos então trazer o livro A Verdade da Vida, volume 33, onde o mestre fala bastante sobre a oração, mas aqui cabe a nós a seguinte reflexão. Nesse livro aqui é um bate-papo, nesse capítulo especificamente, é aquelas mesas redondas que o mestre fazia, e aí é um bate-papo, algumas pessoas questionando esse orar em benefício do outro. E é bacana porque o mestre vai mostrando para nós algo que deveria ser o nosso natural. Na atual situação que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo isso, e acho que agora nós nos conscientizamos desta importância, mas que muitas vezes passou despercebido, né? Muitas vezes nós estamos mais preocupados em orar para resolver as nossas questões, passar pelas nossas situações e esquecemos que o nosso desprender-se das nossas situações, da nossa vida, do nosso egoísmo, faz com que a gente, então, entre em sintonia com Deus e tudo se acomoda no seu respectivo lugar, né? Então, cabe aí esta reflexão nesse momento, e aí o trechinho do livro que nós vamos utilizar é assim: orar pela felicidade dos outros, isso é admirável. Mas como não tenho tanta pureza espiritual, não posso deixar de pensar que me sentiria tolhido se em minhas orações não pudesse pedir nada para mim. Por isso, gostaria que o senhor explicasse em que consiste a oração permitida por Deus. A oração que podemos fazer aberta e francamente, com a consciência limpa. A oração verdadeira correta. Em outras palavras, gostaria que me esclarecesse quais são as graças que podemos pedir a Deus em oração. E aí vem o mestre e diz assim: em que consiste a oração? Ela consiste em fortalecer, por meio de palavras mentalizadas ou expressas, a consciência de que somos vivificados por Deus. Deus é a origem da nossa vida e a fonte de tudo. Portanto, Ele nos proporciona todas as coisas necessárias, mesmo que não as peçamos. Para obtermos o que necessitamos, basta volvermos para Deus a nossa mente, e é nisso que consiste a oração. Olha que interessante, porque aqui nesse trecho do livro ele dá um exemplo bem bacana, onde ele diz assim: imagina uma criança passeando num parque com seus pais. E essa criança vai à frente. E aí, a cada momento, ela olha para trás para ver se os pais estão acompanhando ela e se ela pode continuar andando, né? E aí o mestre associa isso a nós, a nossa oração, a nossa sintonia com Deus. Ele diz: você, filho de Deus, quando faz a oração, você está como se estivesse olhando para Deus e falando para Ele: posso seguir nesse caminho? Posso continuar dessa forma? Né? E aí e Deus vai te dando a orientação e vai fazendo com que você vá seguindo. E muitas vezes, nesta orientação, talvez Ele diga: pare agora. Né? Ou vá para a esquerda, vá para a direita, vá para baixo, vá para cima. E aí Ele vai te dar a orientação. Essa mente dócil da criança é quando nós sentamos para fazermos as nossas orações e aí nós recebemos a orientação de Deus, seja através da intuição, seja através dos nossos pais, muitas vezes, seja através de algum colega que vem e fale. E, na verdade, a mente dócil é pegar essa resposta que Deus está te dando e fazer com que ela seja vivenciada. E é natural que aonde Deus se manifesta, tudo passa a ser sucesso, né? Quando a gente permite que Deus atue na nossa vida, naturalmente o sucesso é certo, né? Nós vamos fazendo aquilo que tem que ser feito, vamos fazendo com que na nossa vida as coisas passem a fluir da forma correta, ou seja, cada coisa no seu respectivo lugar, tá bom? E aí ele vai dar um exemplo para nós, onde ele diz assim, olha... quando nos volvemos para Deus, nosso Pai, e pedimos algo que Ele sabe que não nos beneficiará, não obtemos o que desejamos. Por essa razão, nem sempre as orações são atendidas. Podemos orar a Deus e consultá-lo sobre qualquer coisa.
Se a oração será ouvida ou não, dependerá da ocasião ou da situação de cada um. De qualquer forma, podemos orar a Deus quantas vezes quisermos e consultá-lo sobre qualquer problema. Olha que bacana, né? O nosso auxílio, essa nossa conexão com Deus, eu posso perguntar para Ele. O que eu preciso entender? Qual é a forma de orar? Eu nunca oro pedindo nada para Deus. Eu tenho que, primeiro, acreditar, né, na minha oração. Eu tenho que estar nessa sintonia com Deus e entender que eu vou ser orientado para que eu chegue no meu objetivo. E aí eu também tenho que entender que a gente vai falar sobre isso nos próximos tópicos. O tempo da minha oração, a minha perseverança, a minha dedicação, isso vai de acordo com o meu preparo. E aí, quando eu estou preparado para receber as dádivas de Deus na minha vida, é quando as coisas passam a acontecer. Então, quando eu faço a oração, eu não peço, eu agradeço. Essa é a oração correta, né? Quando o mestre fala da própria meditação Shinsokan, ele fala é a meditação para que nós contemplemos o mundo absoluto de Deus. E essa contemplação é eu entender, tudo na minha vida já está perfeito. Tudo na minha vida já foi me dado. Eu só preciso fazer a oração para entrar em sintonia e me preparar para receber as dádivas de Deus se manifestando na minha vida. Tudo bem? E aí ele vai falando para nós, né, que o importante é nós compreendermos que nós somos filhos de Deus e despertarmos para esta verdade, né, para esta oração de agradecimento, entendendo que tudo já está dado. Ele também nos faz compreender que quando vivemos em conformidade com a nossa natureza divina, de filho de Deus, levando uma vida norteada no amor ao próximo, conseguimos viver em paz conosco e naturalmente em paz com outras pessoas, tá bom? Então ele vai fazendo nós compreendermos exatamente esses aspectos da oração. Cabe lembrar, quando a gente fala de dedicar oração ao outro, e aí baseados nesse amor ao próximo, que é o norte da nossa vida, cabe lembrar que diante, às vezes, das nossas situações, quando nós paramos de pensar em nós e nos dedicamos ao outro, as coisas na nossa vida se manifestam, né? Nós estamos aí hoje estamos gravando e vivendo uma situação onde algumas pessoas já conseguiram entender que se deixarem de se preocupar consigo, mas preocupar-se com o outro, que às vezes não está podendo sair de casa, e fazer aquilo que ele precisa, a gente acaba vendo que a nossa vida ela vai fluindo, e nós somos protegidos por Deus, né? Então hoje, quando a gente, talvez, quando tudo isso passar, a gente tenha tido uma reflexão e parado para observar nesse aspecto. Talvez as coisas estejam acontecendo na nossa vida para que nós possamos deixar de ser egoístas, deixar de pensar só em nós, mas passarmos a pensar no outro. Olharmos o outro como se fosse nós. E aí, quando a gente fala de unidade, eu e o outro somos um, e eu não vivo isso, na verdade eu não estou em conformidade com esse meu natural, né, com esse meu norte, que é amar ao próximo. Tá? Então, cabe aí uma reflexão para que nós possamos fazer e compreender. Talvez a nossa vida não está fluindo porque eu não parei para talvez pensar no outro como se fosse eu. E aí cabe, né? Eu não vou fazer para o outro o que eu não gostaria de receber. Eu não vou falar para o outro aquilo que eu não gostaria de ouvir. E aí eu já começo a entender esta unidade, eu e o outro. E aí a gente passa a entender que Deus está presente em tudo e em todos, ok? No próximo tópico, que a oração se concretiza infalivelmente, nós vamos usar o livro Para Realizar o Amor e a Oração. Aqui o professor Seiichi Taniguchi nos fala sobre esta forma, né, de nós acreditarmos. Quando eu acredito, naturalmente a oração se concretiza infalivelmente. E aí ele diz assim: a oração se concretiza infalivelmente porque ela é o nosso desejo sincero, nossa convicção no cotidiano. A verdadeira oração não é aquela que se realiza durante 30 ou 60 minutos de modo formal.
São os desejos que mantemos nas profundezas da nossa mente durante as 24 horas do dia. E aí, vamos lembrar, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço. Essa é a minha oração, né? Também, que ele está dizendo, o professor Seite está dizendo isso para nós. Eu, às vezes, faço a minha oração 30, 60 minutos. Vamos imaginar que eu fique 60 minutos fazendo oração. E aí, 23 horas do meu dia, e a gente não fica 24 horas acordado, então vamos diminuir. Mas 16, 17, 18 horas do meu dia, eu estou brigando com as pessoas que estão à minha volta, eu estou reclamando das situações, eu estou reclamando de estar vivendo alguma coisa, estou reclamando do que um fala, do que o outro fala, do que um faz, do que o outro faz. Qual é a oração que vai ter sentido na minha vida? É aquela em que eu fiquei sentadinha fazendo durante 60 minutos? Ou são as 15, 16, 17, 18 horas que eu fiquei reclamando? Às vezes a nossa vida ela vai por um lado que a gente fala, não era esse o lado que eu queria. Mas a gente pouco para entender de que forma estamos fazendo a oração. E aí, quando ele fala que ela se concretiza infalivelmente, ele traz essa reflexão para nós. Se você está falando, pensando, agindo e sentindo coisas positivas, naturalmente essa oração vai se concretizar e trazer para a sua vida as coisas positivas. Mas também o contrário acontece. Se você está reclamando, em desarmonia, xingando, essas coisas negativas elas passam a se concretizar também infalivelmente. Então, nós precisamos cuidar para que a nossa oração, seja ela dinâmica, que é o nosso dia a dia, ou seja ela estática, estejam na mesma sintonia. Ok? E aí ele fala mais adiante, devemos amar o próximo e realizar uma oração construtiva que enobrece a alma humana. Essa é a verdadeira oração. E para que a nossa oração tenha resultado efetivo, devemos orar acreditando, meu desejo já se concretizou. A oração de súplica, realizarei meu desejo, contém a desconfiança. Meu desejo ainda não se realizou, talvez nem se realize. E, portanto, de acordo com esse pensamento, dificilmente se concretiza. Se desejamos que a oração se concretize de modo satisfatório, é imprescindível orarmos com a certeza de que o nosso desejo já se realizou, e não suplicando algo a Deus. A meditação Shinsokan que praticamos diariamente de manhã e à noite na Seichonoye é uma oração que delineia na mente a imagem verdadeira do mundo perfeito, criado por Deus, e a contempla. Olha que bacana, né? As nossas orações, elas têm que ser norteadas pela contemplação do mundo absoluto de Deus. Então, quando eu levanto, eu faço a minha meditação Shinsokan, na sequência eu posso fazer leitura de Sutra Sagrada, dos cantos em louvor, posso fazer leitura dos livros, a oração aos meus antepassados, e aí o restante do meu dia eu tenho que continuar nesta mesma vibração, nesta mesma sintonia. Ou seja, permitir que o meu dia seja norteado pelas orações que eu fiz logo ao acordar. E aí, naturalmente, eu vou criando cada vez mais as coisas boas na minha vida. Essa sintonia com Deus vai fazendo com que eu manifeste a minha perfeição absoluta. Lembra que eu disse no comecinho que a gente ia compreender que, na verdade, a prática dentro do ensinamento da Seichonoye, a prática da oração fazia com que nós norteássemos a nossa vida, a vivência disso vai fazer a grande diferença na nossa vida, exatamente nesse contexto. Não adianta eu entrar só na oração por obrigação, eu tenho que entender que a oração é a minha sintonia com Deus. A oração é criar o meu dia para exteriorizar o Filho de Deus que eu sou. No próximo tópico, ele diz assim, vamos virar aqui, a colinha. O que é a oração e as suas categorias? E aí no livro Preceitos de Luz, ele vai dizer para nós, Mestre Masaharu Taniguchi vai dizer para nós, oração, e aí ele fala,
A oração é um contato pessoal entre Deus e o Filho de Deus. Olha que bacana quando a gente olha a oração, que é meu encontro com o Pai. E aí, quando a gente fala de encontro com o Pai, é algo que tem que ser maravilhoso, né? E aí ele diz, é absolutamente necessário que o Filho de Deus, que a vida oriunda de Deus, estabeleça um horário para manter contato pessoal com o seu Pai, voltando sua mente a Ele. A gente, às vezes, faz oração a qualquer hora, né? E aí também é importante, mas essa conexão, quando eu acordo, quando eu faço essa conexão com Deus, quando eu estabeleço esse meu encontro com o meu Pai, a gente fala logo pela manhã na meditação Shinsokan. É esse momento de encontrar-se com Deus, de estar ali tendo fazendo com que esta conscientização vá ficando cada vez mais clara para nós, tá? Aí ele fala que uma oração grandiosa, né, constitui uma oração grandiosa, agradecer a todas as coisas e louvar todas as coisas. Aquele que agradece a Deus, mas não agradece a todas as coisas, não está agradecendo verdadeiramente a Deus. Lembra que eu falei que tudo na nossa vida é projeção da nossa mente e que as situações às vezes acontecem, não são tão boas, mas que a gente precisa aceitar com a mente dócil? Aqui está dizendo, né, quando você agradece só a Deus, mas não agradece as coisas, não agradece as situações, você não está agradecendo a Deus, porque através das coisas e das situações, Deus também se manifesta, para mostrar para nós qual é o caminho a ser seguido. Então, o sentimento de gratidão, esta oração, para agradecer as oportunidades, ela tem que ser algo natural para cada um de nós, filhos de Deus, ok? E aí ele fala, a oração dirigida a Deus é mais direta que a dirigida a todas as coisas, que são expressões de Deus. Por isso é necessário estabelecermos um horário todos os dias para voltar a mente totalmente a Deus e praticar a oração. E aí ele coloca, meditação Shinsokan. Ao mesmo tempo, devemos agradecer a todas as coisas, pois são manifestações de Deus. O mestre fala, né, que o sentimento de gratidão é o sentimento que nos liga a Deus. Olha aqui ele volta a falar sobre a oração para agradecer, tá? E aí ele fala que quando a gente faz oração, o sentimento que tem que brotar em nós é o sentimento de alegria. Aí a gente volta lá, né? Afinal de contas, o meu encontro é com quem, né? Com o Pai? Quando eu vou encontrar com meu Pai, qual é o sentimento que eu tenho? Não é o sentimento de amor, de alegria, de gratidão. E aí eu estou dizendo Pai fenomênico, tá? E aí a gente remete esse mesmo sentimento ao Pai, que é o nosso Pai, Deus, que é o Pai de todos, né? A gente também remete isso, esse mesmo sentimento, essa mesma emoção. Tá bom? Mais à frente ele fala que a nossa oração, ela se concretiza infalivelmente. Novamente a gente vai ouvir isso, né? E ele fala, isso é um fato inegável. Mas orar não é somente proferir palavras nos santuários ou diante de oratórios durante alguns minutos. A oração é a declaração da vida. Tudo que é mentalizado, proferido, murmurado nas profundezas da vida constitui oração. Por isso, quem vive se queixando de infelicidade está orando para que venham mais infelicidades. Quem se queixa da doença e dor está orando para que venham mais doenças e dores na sua vida. A gente volta a falar que palavra, pensamentos, sentimentos e atitudes têm que estar voltadas à nossa primeira conexão com Deus, que é a oração através da meditação Shinsokan. E aí o resto do meu dia ele vai transcorrer na mais perfeita ordem, ok? A oração de gratidão constante, e aí o professor Masaharu Taniguchi ele fala que somente quem pensa em coisas boas a todo momento está orando pela concretização das coisas boas. Qual é a nossa oração nesse atual momento em que estamos vivendo? É de ficar ouvindo e repassando as coisas negativas, ou é de sentar e voltar nossa mente à humanidade e emanar as bênçãos de Deus a todos? E aí nós vamos entender de que forma eu estou criando a minha vida, de que forma eu estou criando as situações que vão envolver não só a mim, mas as pessoas que estão à minha volta.
né? Precisamos nos atentar a isso, tá bom? E aí ele vai falar, né, que nós precisamos realmente saber o que nós desejamos para poder para podermos dar a direção a Deus, né, para que Ele possa nos dar o caminho a ser seguido. Então ele fala que o que nós desejamos realmente, nós precisamos saber. Não pode ser um desejo vago, tem que ser algo que vá mostrar o caminho a ser seguido, porque aí Deus, através dessa conexão conosco, através da oração, Ele vai nos mostrando o caminho a ser seguido. Tá? Se eu desejo sucesso, eu tenho que pensar no consciente e no subconsciente, somente no sucesso. Então ele fala que nós temos que também purificar o nosso subconsciente e fazer com que consciente e subconsciente trabalhem na mesma direção. Ok? Então a oração também faz isso, e aí ele dá mentalizações para que a gente faça no decorrer do nosso dia, para que o consciente e o subconsciente entrem na mesma sintonia. E aí ele fala um detalhezinho para nós bem importante, que a oração ela só não é atendida quando ela não está de acordo com a natureza divina da pessoa. Ou quando não chegou o momento para se concretizar. Ou seja, a oração na minha vida ela tem que ser algo que eu faça sem esperar o resultado momentâneo. Eu tenho que entender, a oração ela vai ser ouvida, mas ela vai ser ouvida no momento próprio, no momento adequado, ou seja, quando eu estou pronto para receber essas dádivas de Deus se manifestando na minha vida. Isso é que é importante, tá bom? E aí ele vai mostrando para nós que as divinas bênçãos de Deus são enviadas constantemente para nós. Eu gosto muito do livro Chave da Provisão Infinita, quando o mestre fala num dos capítulos, eu não vou lembrar qual capítulo é específico, onde ele faz um questionamento. Qual é o pai que daria $1 milhão para um filho comprar em bala? E aí a gente às vezes fica pensando, e quem é pai fala, jamais, né? É muito dinheiro, é muita bala, estraga a vida do filho. E aí ele faz a comparação, né? Deus só vai te dar aquilo que você estiver preparado para receber. Então é uma comparação que ele faz e é bem bacana, porque nós compreendemos. A minha vida é a vida do Filho de Deus, mas eu preciso me preparar para receber as dádivas de Deus. Então a oração é essa preparação. Eu sei que tudo já me foi dado, mas eu preciso preparar a minha mente para receber, consciente e inconsciente, a mesma linha seguindo, para que eu possa receber as dádivas de Deus. Então esse momento é um momento de preparação. É isso que o mestre fala para nós aqui no livro. No próximo tópico ele fala o verdadeiro significado do ato de orar. E aí nós usamos o livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, onde o mestre Masaharu Taniguchi fala desta importância. Ele diz, orar é afirmar do fundo da alma. Quando eu faço a oração, eu trago esse desejo sincero, né, de manifestar aquilo que eu realmente sou, que é o Filho de Deus, mas de trazer para a minha vida essas dádivas de Deus também. E aí ele diz, Deus é a fonte de todas as graças. E mentalizar uma graça específica é como sintonizar o rádio para captar o programa que desejamos ouvir. Com essa mentalização, a graça se concretiza. E aí eu preciso lembrar, agradecer, acreditar, é o que vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Independente da situação que eu vivo hoje, independente de como a minha vida está, quando eu acredito que eu sou filho de Deus e passo a agradecer, as coisas passam a se transformar. Então, muitas vezes, nós nos prendemos às questões fenomênicas e fazemos a oração norteados nas questões fenomênicas. Desliga do fenômeno e sintoniza só com aquilo que realmente é real, que é o mundo absoluto de Deus. E aí você vai passar a ver que quanto mais você fizer a oração, quanto mais você mudar o foco da sua mente, quanto mais você sintonizar com o Pai, mais você consegue transformar a sua vida. Tá? Isso é que é importante. Então, muitas vezes, nós queremos as coisas assim, ó, como num passe de mágicas. Né? A Ginny é um gênio que balançava o cabelo e estava tudo certo na vida dela. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para que isso aconteça. Então, eu preciso fazer a oração para entrar nessa sintonia com o Pai e me preparar para receber essas dádivas na minha vida.
A oração é algo que eu não vou fazer hoje e amanhã já aconteceu. Às vezes sim, porque se eu já estou pronto, vai acontecer. Mas é algo que eu preciso criar o hábito, uma rotina e fazer com que isso esteja presente na minha vida. Tudo bem? O próximo ponto, ele fala sobre identificarmos-nos com Deus. Ele vai falar dessa nossa conexão com o Pai. E o livro é o 365 itens para alcançar o ideal, volume 2. E ele vai dizer para nós que, na verdade, quando nós volvemos a nossa mente para Deus, através da oração, a sua mente se desliga das turbulências deste mundo terreno e recupera a paz e o equilíbrio. Quando você ora a Deus e direciona sua mente para Ele, compreende que todas as coisas e todos os acontecimentos são planejados, dirigidos e protegidos por Deus no mundo da imagem verdadeira, de modo a produzir somente bons resultados. E eu sempre costumo dizer, né, para mim mesmo e quando eu falo com algumas pessoas, quando nós nos ligamos a Deus e a gente passa a permitir que Deus oriente a nossa vida, é certo que o sucesso esteja presente no nosso dia a dia. Porque Deus não vai jamais colocar você em alguma situação ou um caminho que seja desnecessário para o filho. O pai jamais coloca um filho numa situação de perigo. O pai jamais coloca o filho numa situação que não seja necessária para ele. Então, quando a gente passa a acreditar que, através da oração, Deus está presente na sua vida a todo momento e vai te direcionar para o caminho certo, não tem o que dê errado na sua vida, tá bom? Para a gente fechar, ele fala sobre esse relacionamento homem e Deus, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, aonde ele fala que orar é ajustar a nossa mente. É, na verdade, uma prática com o objetivo de voltar a nossa mente para a imagem verdadeira e concentrar nossa atenção nela. Ao mesmo tempo que é um contato pessoal do filho com o pai. E aí na página 66, ele faz uma colocação bem bacana, onde ele diz assim, olha, a relação entre eu e Deus é de pai e filho. Eu amo verdadeiramente e ele me ama. Muito obrigado. Este é o sentimento que prevalece na oração, na meditação Shinsokan. Portanto, a sua prática não poderia deixar de ser prazerosa, pois o encontro do filho que estava separado há longo tempo do pai, pois é o encontro do filho que estava separado há longo tempo do pai. Quando nós falamos dessa conexão entre pai e filho, eu e Deus, é algo que nos torna feliz, é algo que nos dá prazer em fazer e, naturalmente, nós vamos aprendendo a viver em conformidade com esta verdade de que somos filhos de Deus. Bom? Cabe aí, né, um estudo mais profundo de todos esses livros, para você ir fazendo as suas anotações, fazendo as suas reflexões, e eu tenho certeza de que será uma boa reflexão, e que a partir de agora, desta aula, dessas nossas reflexões, nós vamos passar a entender realmente que a oração, ela se concretiza infalivelmente. Muito obrigada.